Hoje é ceia. Então, a ceia, gente, em todo tempo, ela é marcando um relógio para nós. Ela está falando conosco o seguinte: olha, a ceia, diz que você está em aliança com Deus até a sua vinda. Quando nós tomamos ceia, nós estamos dizendo com atitude, com palavras, com ações, que nós estamos esperando Jesus a qualquer momento. Amém, irmãos? Então, essa é uma verdade para nossas vidas. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro. 1 Pedro, eu vou ler o texto com vocês, em seguida eu vou estar orando. Tá? 1 Pedro 1, versículo 18 e 19. Amém? Acharam? Então vamos orar antes de ler. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti, colocamos nas Suas mãos. Sabemos, Deus, que a Tua palavra é verdade e vida para nossas vidas. Sabemos, Deus, que a Tua palavra é instrução para aqueles que são filhos e aqueles que têm aliança contigo. Deus querido, que nós possamos, como igreja do Senhor, prosperar e andar no Senhor todos os dias. Conhecer as Tuas verdades e andar nelas. Fazer prática em nossas vidas o tempo todo, em nome do Senhor Jesus. É a oração que eu faço, Pai. Porque eu sei, ó Deus, que eu estou aqui, mas arregimentada para a eternidade. Pai, a Tua igreja está preparada como igreja, Senhor Jesus, colocada, Senhor Jesus, na brecha. No momento em que o Senhor, ó Deus, abrir os céus para que a Tua igreja suba. E eu estou esperando, Deus, a qualquer momento esse evento, Deus. Em o nome do Senhor Jesus, eu Te glorifico e rendo a Ti nesta noite. Eu rendo a Ti, ó Pai. A Tua palavra é a verdade e ela não mente. E ela diz, ó Deus amado, que perto está a Tua volta e a Tua igreja está ansiosamente esperando por ela. Em o nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos e agradecemos, ó Pai, pela Tua morte lá na cruz, porque o Senhor não morreu em vão. O Senhor morreu pela humanidade que estava perdida em todas as gerações. O Senhor não se poupou, o Senhor se deu como ovelha e foi para o matadouro em meu lugar, no lugar do Teu povo. Ó Pai, este povo que está aqui, a este povo que está regimentado em toda a terra, que neste momento Te adoram e que neste momento, ó Deus amado, está com o coração voltado para Ti, em aliança contigo e não desgarrando nenhum momento de estar, ó Deus, na Tua presença todos os dias. Eu Te louvo nesta noite, Te dou graças, ó Pai, porque a Tua palavra é verdade, porque ela está em nossos corações, aberta todos os dias para a minha vida e para a sua vida. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé e desse a mão ao seu irmão, porque Deus tem mais para nós nessa noite. Ah, Deus, nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom. Ó Deus querido, eu sei, ó Deus amado, que o Senhor está fazendo em nossas vidas, em nossa igreja, em nosso corpo, algo novo, Senhor Deus, que faz, ó Deus amado, com que o Teu Espírito Santo se mova nesta igreja, no meio das famílias. Ó Pai amado, eu estou colocando agora na Tua presença cada família aqui apresentada. Ó Deus querido, nós sabemos que o inimigo tem lutado contra a igreja para que ela não prevaleça, para que ela desiste de esperar. Ó Deus, dizendo ao seu ouvido que o Senhor Jesus está tardando, mas isso é mentira do inimigo, porque o Senhor está às portas e eu creio nisso, e eu estou declarando para essa juventude que se volte para Deus, que o seu coração seja alcançado nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Eu estou orando e crendo, Deus, no agir do Senhor, que o Teu Espírito Santo venha tocar cada um nesta noite, que eles não saiam daqui como, ó Deus, eles entraram, mas diferentes, encontrados, tocados de maneira sobrenatural, porque o Espírito Santo é a vida de Deus dentro de mim. Chore calabaxera andalamaia, reba sobe como anabaxera andalamaia, reba xera andalamaia, reba sube como anaga chore andalamaia. O Senhor manda
Olha, não olha para as dificuldades. Não disperse do alvo que é Cristo. Deus tem mais para a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja. Irmãos, o Senhor mostrou que tem muita incredulidade no meio do povo. Deus não tem operado na vida de muitos. Embora você ore, é por causa da incredulidade. Porque você ora e pergunta, Deus, o Senhor irá fazer. Então Deus quer que você creia, porque Ele está agindo e está operando na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Pode pagar aqui atrás, não precisa não. Pode deixar. Pode deixar, eu estou enxergando bem. Aqui, essa luz aqui, amém? Menos calor, amém? Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz assim, nós vamos ler até o 20. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Acharam? Amém? Diz assim, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Entenderam? Glória mesmo. Aqui, Pedro, ele fala sobre a remissão. Ele fala assim que nós somos redimidos. Olha, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis. Perecíveis é dinheiro, é prata, é ouro. Ele dá exemplo. Coisas perecíveis como prata, ouro, ou qualquer coisa, qualquer moeda. Não foi por isso que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Irmãos, quando eu não conhecia Deus, eu era completamente vazia. Todas as minhas decisões eram tomadas segundo conselhos humanos. Todas as minhas decisões eram sempre tomadas por ímpeto. Às vezes eu estava com raiva, é nesse momento que eu tomava as decisões. Mas Deus, Ele teve misericórdia de mim e me alcançou. Teve misericórdia de mim e de você. E hoje isso não tem valor no mundo. E muitas vezes nem dentro da igreja. O pastor, ele falou essa manhã sobre a ocupação. Que às vezes a gente está colocando tantas coisas. Nós temos tantas coisas para fazer que isso tem tomado o nosso tempo de Deus. E a última coisa que nós queremos é abrir mão ou sacrificar algo na nossa vida para servir a Deus. A infidelidade é muito grande. Então nós, como igreja do Senhor, isso é análise minha dentro de mim e dentro de você. Eu não vou prestar conta de ninguém. Ninguém aqui vai prestar conta de ninguém. Nem o pai do filho, que é a pessoa mais íntima, nem do seu irmão, nem do seu amigo, do melhor amigo, ou do seu marido ou de sua esposa. Ninguém vai fazer isso. A única pessoa que fez isso por mim e por você foi Jesus Cristo. Ele nos redimiu da nossa vã maneira de viver. Da nossa maneira relaxada, quer dizer. Do meu jeito, eu vivo do meu jeito, ninguém manda na minha vida. A gente pensa isso quando a gente não conhece Deus. Mas quando nós conhecemos Deus, nós sabemos que a nossa vida está controlada pelo Espírito Santo que em nós habita. Paulo diz em Romanos 5,5 que o amor de Deus, o Espírito Santo, foi derramado dentro de nós, pelo seu Espírito que habita em nós. Então, vocês não precisam prestar conta. Mas diante de Deus, o Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você,
Ele é que vai dar testemunho diante de Deus do que você tem feito nessa geração. Por quê? Ele habita em você. Deus mandou ele para habitar em você no momento que você aceitou Cristo como Senhor e Salvador. Seja o que você estiver fazendo, ele está lá também. Você pode fechar a boca do Espírito Santo para você não ouvi-lo mais, mas isso vai chegar diante de Deus, porque ele vai falar com Deus. É ele que testemunha de você diante de Deus. E hoje nós estamos falando de alegria do Cristo que ressuscitou. Mas se eu falo da alegria do Cristo que ressuscitou, que morreu por mim e por você, eu vou falar do que ele fez na cruz do Calvário. E o que ele fez é dar a sua vida. Amor, gente, não é coraçãozinho que eles colocam lá no Zap. Eles colocam um coração que ele faz assim, e fica batendo. Ai, eu olho assim, não, que lindo. Mas não é este coração. Não é este coração. Jesus, ele rasgou o coração por mim e por sua causa. Ele foi trespassado por mim e por você. Para que você fosse feita a habitação de Deus. E no momento que você aceita Jesus, ele, entra lá. Você deu legalidade para Deus entrar. E pode fazer o que você quiser. Você pode sair da igreja e rodar o mundo. O Espírito Santo está lá, te vendo e te assistindo todos os dias. Porque naquele dia, ele vai chegar e falar, eu estava lá, Senhor, mas ele não deixou eu falar. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é o pastor, não é o seu vizinho, não é o seu amigo, não é a sua mãe, não é a sua tia. Ninguém pode convencer ninguém de pecado algum. A palavra de Deus diz assim, que o Espírito Santo foi enviado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Haverá um juízo para os servos de Deus. Para aqueles que creem, para aqueles que abandonaram. Não temos, gente, ser crente é sem volta. Porque no momento que você aceitou, você deixa de ser filho quando o seu pai te joga você na rua? Não. Minha mãe, quem é? Está lá no registro. Minha mãe morreu, vai fazer 2 anos. Então, meus avós morreram há mais de 70 anos. Meus avós morreram, minha mãe tinha 13 anos. Então, gente, minha mãe morreu com 86, então tem mais. Aqui eu vou falar uma coisa com vocês. Mesmo que eu não saiba, nunca vi o rosto da minha avó, está escrito lá. Que eu sou neta. Que eu sou filha do meu pai e da minha mãe. Só o meu pai tem 46 anos, 7 anos que ele morreu. Só o meu pai. 46. Então, eu quero dizer para você, não importa, quando eu abro meus documentos, está lá, pai, José Adão Vieira. Mãe, Ana Lopes Jesus. Está escrito. Então, se eu sou filha de Deus no momento em que eu aceitei Jesus Cristo, não importa que eu seja um filho rebelde, eu continuo sendo filha. E naquele dia eu vou prestar conta a Deus por isso. Não era o que eu queria falar, mas é o que Deus quer que eu fale. Nós não prestamos conta a homem de nada. Eu não sou obrigada a fazer nada. Mas aquele que fizer, esse receberá honra. Cada vez que eu assisto o Apocalipse, eu sinto assim. Não. É agora, nós já estamos vivendo a era do anticristo, porque já fez 3 anos e meio e vai começar a nova era, que o anticristo vai rebentar com aquele povo. Tem gente preocupada com isso? Tem. Eu sinto que toda vez que termina aquele capítulo do Apocalipse, eu penso assim, Jesus está voltando agora. Falei, gente, mas e a continuidade disso? Eu tenho a impressão que eu vou passar para o milênio assim. Então, gente, em nome de Jesus Cristo, abre o seu coração para Deus. Mesmo que você esteja muito ocupado, não esteja ocupado demais para Deus.
Sacrifique algo na sua vida para estar em Deus. Às vezes nós sacrificamos a tudo na nossa vida. Ah, não, primeira coisa que nós sacrificamos, eu vou sacrificar meu ministério. Eu não vou mais ser pastor, eu vou agora fazer isso e aquilo outro, eu não posso mais. Mas para Deus, não. Abre seu coração, olha o que Pedro fala. Ele fala assim, olha, Deus, ele nos redimiu, tá assim, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata, ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Ele falou que a sua vida estava cheia, podia estar cheia de ocupações, mas vazia de Deus. A maneira vazia era vazia de Deus. Esse copo está cheio, mas de Deus ele não está cheio. Ele está cheio de água, mas de Deus ele não está cheio. Ele pode estar cheio de tantas coisas, mas de Deus ele não está cheio. É isso que eu quero dizer. Então ele falou, olha, vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Porque de pai para filho passou isso. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, antes que você existisse, qualquer pessoa existisse, um grão de terra existisse, essa terra existisse, ele estava lá. Revelado nos últimos dias, nos últimos tempos, em favor de mim e de você. De vocês, diz a palavra de Deus, na minha linguagem NVI. Então, Jesus ele foi sacrificado para que eu fosse livre, para que você fosse livre. E por que não valorizamos isso, gente? É porque não pagamos dinheiro? Por que não valorizamos o que Jesus fez? Gente, a vida passa assim, ó. A palavra de Deus diz que a vida passa como uma erva, de tão rápida. Como o dia de ontem. Ontem nós estávamos no maior gás, trabalhando para que o encontro de casais acontecesse, e trabalha aqui, telefone, e coloca um trem em ordem, e coloca outra coisa em ordem, e decora ali, sexta-feira, né, pastora Miri, trabalhando, e aí hoje? Acabou. Passou o mês inteiro, nós ficamos na correria para o aniversário da igreja, encontro de casais, e ficamos investindo nisso. O que nós vamos fazer? Nós reunimos, nós fazemos reuniões, nós falamos por telefone muitas vezes, pelo WhatsApp muitas vezes, porque a gente queria fazer o melhor, mas acabou. Ano que vem você vê as fotos. Ou daqui a pouco já está lá no canal. Viu? Está lá. Mas já é passado. O dia de ontem já é passado. Então nós precisamos acender o nosso coração novamente. Tá? Acender o nosso coração novamente em Deus. O seu amado é o melhor entre os milhares? Você cantou isso? Ele é. Ele é a pessoa mais importante deste mundo e do vindouro. Nós precisamos de Deus. A terra está muito distante de Deus. Os crentes estão muito distantes de Deus. Ontem nós arrumamos aqui correndo, porque tem culto de manhã. Acabou o culto de manhã, já nós estamos no culto de noite. De tão rápido. Amados, sejam despertados para a volta de Jesus, que é breve, amém? Glória a Deus. Salvação. Então eu falei sobre redimir, então eu vou falar um pouquinho sobre salvação. Salvação quer dizer livramento. Cristo é o único da salvação. Ele é o único que dá a salvação. Ele é o único. Não é dinheiro, você não pode comprar salvação. Você pode ter o dinheiro que você quiser, que isso não vai comprar a sua passagem para a eternidade. Sinto muito te dizer isso. A sua passagem não custa dinheiro. A sua passagem custou o sangue de Jesus na cruz. Então, gente, abre, a salvação é Cristo, só Cristo pode salvar. Redenção, que aí tem
muitas vezes você acha na Bíblia redenção, redimidos, redenção, salvação, livramento, essas coisas. Então, salvação e livramento, tá? Redenção, resgatar mediante o pagamento de um preço. Então, a redenção foi paga por um preço e a vida de Cristo foi esse preço, tá? A doutrina da redenção pode ser resumida da seguinte forma: o estado do pecado do qual precisamos ser redimidos. Nós fomos redimidos do estado do pecado, porque tem gente que não entende isso. Redenção, remissão, quer dizer assim, ele pagou o preço no seu lugar. Você estava condenado à morte, eu e você estava condenado à morte, mas ele pagou o preço por mim e por você. E tem gente que não entende isso. Não, Senhor, eu sou pecador. Que pecador? O Senhor não te redimiu, não pagou o preço por você? O seu pecado já foi pago um preço por ele, foi apagado. Quando você paga uma dívida, ó, eu estou devendo no banco 10 mil reais, exemplo. O cobrador vem na porta, olha, você está devendo 10 mil. Se você não pagar, você vai render juros altíssimos. Eu fui lá, peguei os 10 mil, ganhei os 10 mil, paguei aquela dívida. Eu devo ela ainda, gente? Não! O seu pecado foi pago pela vida de Jesus. Foi uma troca, era você que devia estar lá, era eu quem devia estar lá. Então, eu não podia falar da alegria da ressurreição sem falar que Jesus pagou o preço pela alegria da ressurreição. Glória a Deus, eu estava morta no pecado e o Senhor me restituiu. Então, Deus te restituiu. Nós precisamos acordar e glorificar a Deus, agradecer o tempo todo. Então, resgatar mediante o preço. A doutrina da redenção pode ser resumida da seguinte forma: o estado do pecado do qual precisamos ser redimido. O Novo Testamento mostra que o ser humano está alienado de Deus. Que é isso? Agora você está preso a Deus. Por quê? Porque você foi redimido por Jesus. Se eu aceitei Jesus, você está alienado. Eu estou presa a Deus. Onde está escrito isso? Vamos lá. Romanos 3. Romanos 3. Oh, gente, presta muita atenção nessa palavra. É muito forte. Romanos 6. Romanos 3, perdão. Romanos 3, capítulo 3, a partir do verso 10. Vamos ler aí. Olha que Deus usa Paulo falar. 3:10. Acharam? Irmãos, Deus não só dá coisas. Deus dá vida. Amém? Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, como suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam o seu caminho. E não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Sabe o que Paulo está falando, gente? Que ninguém era justo. Não havia quem buscasse a Deus por vontade própria. Ninguém estava bonzinho diante de Deus.
Não existe pessoas, não, aquela pessoa é tão bacana. Ela tem bons conselhos. Mas sem Deus, ele é resumido a esse texto aqui. Ninguém busca a Deus. Aqui na hora dele correr para fazer o mal, ele vai fazer o mal. O que ele precisava? De ser salvo. Paulo está falando assim, olha, a lei mostra, aponta o pecado deles. Sabe o que a lei vem fazer? Mostrar os nossos pecados todos os dias. E está cheio de gente se achando bom aí, irmãos. Não, eu sou muito bom. Eu faço bem, eu dei uma cesta básica ali. Para! Bom é Deus. Bom é Deus que deu o seu filho para morrer por mim e por você, para pagar o nosso preço na cruz. Morrer no nosso lugar. Ele falou, ninguém é bom. Paulo está declarando uma coisa que está escrita lá no Velho Testamento. Ninguém faz o bem. A sua boca só declara maldição. Agora tem gente que falou assim, olha, eu vim para Jesus, mas eu nunca fiz pecado tão cabeludo. Ó. Eu vim para Jesus, mas eu já era bom. Não existe isso, irmãos. Não existe. Ninguém bom. Senão Deus. A morte de Jesus foi para nos justificar e nos transformar. E no momento que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós. Agora, se eu não aceito o que o Espírito Santo quer fazer, que é uma nova vida, você tem uma nova vida em Cristo. E Ele te mostra todos os dias as verdades que você precisa mudar. E se eu não aceito as verdades de Deus, eu vou chegar diante de Deus. E naquele dia eu vou prestar conta. Porque o Espírito Santo veio para me redimir, para me mostrar todo dia. Me convencer, olha, meu filho, isso aí é errado. Essas palavras que você está dirigindo, esse pensamento, essa palavra de maldição, essas palavras que você tem feito, essa mentirada que você tem vivido. O Espírito Santo fala isso comigo. Ô, linda, seja sincera. Seja franca. Então, nós precisamos abrir o nosso coração para aceitar o que Jesus fez por nós. Paulo está dizendo isso, a lei. Aí ele fala no 18, ele fala assim, olha. No 18. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sobre o juízo de Deus. Aí no 20 ele fala assim, portanto ninguém será declarado justo diante dele, baseado na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei aponta o nosso pecado. Ele mostra que nós pecamos. A lei, em todo o tempo, ele está corrigindo e colocando leis que nós não conseguimos obedecer. Que nós não conseguimos alinhar. Gente, conheça a verdade de Deus para nós sermos transformados. A única maneira, Paulo, ele fala aqui em Romanos aqui 12, olha o que ele fala, a única maneira de nós sermos transformados é mediante essa palavra de Romanos 12. Ele diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A única maneira de nós vivermos o novo de Deus é renovar a nossa mente. Como é que renova a mente? Com a Bíblia na estante. Oh, glória a Deus, cheguei do culto. Fica a semana inteira. Ah, eu estou indo para a igreja. Amém. Não é isso? A gente renova a mente, lendo a palavra, conhecendo a palavra de Deus e ela transformando, sendo regra para a nossa vida.
É prática. Tiago, ele fala assim, não seja somente ouvinte negligente. Tem versão que fala, não seja somente ouvinte negligente, mas praticante. Irmãos, está cheio de crente que é só ouvinte. Negligente, porque não pratica. Nós precisamos mudar o nosso conceito de evangelho, de crente, de ser crente de verdade. Amém? Ser grato. A felicidade de Deus seria nós chegarmos aqui. Falou, Deus, muito obrigado. Porque o Senhor, eu vou mostrar com as minhas atitudes que o Senhor teve valor, que o Senhor fez por mim. O Senhor morreu no meu lugar. Deu a sua vida. Deus, obrigado por o Senhor ter dado seu filho. Você daria o seu filho? Paulo fala assim, olha, lá em Coríntios, ele fala assim, o amor é sofredor. Ele fala que é bom? Não. Ele fala, o amor é sofredor. Porque quem ama de verdade, dá a vida. Dá a vida. E nós não queremos. É difícil. É difícil abrir mão de nossa vida para fazer o bem para o outro. Nós precisamos, amém? Aleluia, glória a Deus. Amém? O estado presente dos redimidos. Os crentes redimidos por Jesus estão agora livres do domínio de Satanás, da culpa e do poder do pecado. Então você é livre. Atos 26, 18 diz assim, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba o perdão dos pecados e herança entre os que são qualificados pela fé em mim. Glória! Perdão, são santificados pela fé em mim. Ele falou, olha, gente, Jesus Cristo, Ele morreu para que você fosse livre do poder das trevas. Gente, tem muito crente prisioneiro do diabo. Porque dão legalidade. A legalidade traz o inimigo para dentro. Suponha, gente, eu fui fazer unha, escuta só. Fechei o carro num quarteirão, daqui dava para ver o carro lá. O ladrão entrou no carro, abriu o porta-mala e pegou o estepe. Quem fez isso? O ladrão, mas usado por quem? Pelo diabo. O ladrão, o diabo. Eu estou falando isso, gente, é porque ele viu o carro lá na rua. Se eu tivesse colocado o carro num lugar, numa garagem coberta, onde não tinha, ele não ia entrar. Assim é as legalidades na vida do crente. Eu dou prioridade a outras coisas e não dou prioridade a Deus na minha vida. Eu dou legalidade através de palavras e de atitude. Aí o inimigo entra e arrasa. Arrasa. É porque ele achou a porta aberta. Então nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, porque Deus quer trabalhar em nossa vida. Gente, a coisa mais importante da sua vida é Cristo. Mais importante. Ah, por quê? Vocês creem nisso, gente? Mesmo? Sabe por que eu estou falando que Jesus é a pessoa mais importante da sua vida? É porque você tem uma vida eterna, é porque Ele morreu. É porque Ele morreu. Essa semana, alguém mandou um link de um a pastora Messi, de um médico, e ele fazia cirurgia do cérebro. Como é que chama esse médico? Neurocirurgião. Aí, sabe o que ele falou, gente? Ele teve uma experiência de quase morte. Eu achei aquilo muito interessante. Ele não conhece Deus. Só que ele teve uma doença e morreu e tal. Aí, sabe o que aconteceu, gente? Ele teve essa experiência. Eles falam quase morte, mas eu acredito que ele foi mesmo. Dizendo que foi para um lugar onde ele sentia paz, onde tudo... Ele falou, mas cadê Deus? Ele falou assim, Deus está em todos os lugares aqui. Em todas as coisas que nós tocamos.
Então, ele viu, ele teve aquela experiência, ele voltou, ele estava em coma. Ele voltou outra pessoa. Ele falou, gente, o céu existe e existe vida após a morte. E ele não conhece Deus, gente. Você sabe que um neurocirurgião, ele estuda, mas ele acha que não existe nada depois da morte. Então, gente, nós precisamos crer que a nossa vida mesmo, real, é depois que nós saímos daqui. Porque ela é eterna. Você está preparado? Amém? Então, Jesus está voltando. Glória a Deus. Então, justificar é ser justo. Ou reto diante de Deus. A justiça diante de Deus provém da sua graça. Mediante a fé em Jesus, e isso está relacionado ao perdão do pecado. Então, ele nos redimiu, ele nos salvou e ele nos justificou. Então, é isso que eu estou falando. Ele deu-nos livramento, que é a salvação. Ele nos salvou. Ele nos livrou da nossa maneira vã, inútil. Vã quer dizer inútil de viver. Ele nos livrou dela. E nos justificou, tá? Aí, mediante o quê? A fé em Jesus, e isso é relacionado ao perdão do pecado. Lá em Isaías 25, gente, eu só falei esse pedaço, porque eu vou falar uma coisa que Isaías viu. Isaías, ele é profeta. Muitos anos antes de Jesus vir, ele teve essa revelação. Então, eu queria que todos abrissem para você ver essa revelação de Isaías. 25, versículo 6. A partir do 6. Amém? Todos? Aí quando vocês acharem, fala, já achamos. Oh, glória. Olha isso. Isaías 25, versículo 6 ao 9. Ele diz assim, eu não sei se a sua versão é a mesma da minha, eu vou ler nessa. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Isaías está relatando uma revelação de Deus. Um banquete de vinho envelhecido. Peraí, deixa eu ver se eu... Peraí, gente, eu vou abrir Isaías, porque eu coloquei um negócio aqui, e eu vou ver se é. É isso mesmo? Não, mas eu quero ler na versão aqui. Tá. Sim. 6 diz assim, neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. 7. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Naquele dia dirão, este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos, alegremos-nos, pois ele nos salvou. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Isaías teve uma revelação forte, poderosa. E isso me alegrou tanto, gente, mas tanto. Porque, olha para você ver. Você sabe o que significa? Ele fala no primeiro texto, ele fala assim que o banquete terá vinho envelhecido. O vinho envelhecido, eu fui ver um estudo na minha Bíblia, ele diz assim, que as bênçãos de Deus reservada durante os séculos para os seus santos, permanecem inalteráveis segundo o propósito original de Deus. Você sabe o que significa vinho?
as bênçãos de Deus que estão preparadas para os santos, para aquele dia que estão reservadas. Envelhecido quer dizer muito tempo. Deus tem o melhor para a nossa vida. E nós estamos vivendo agora como se amanhã não existisse. Como se a eternidade não viesse. Como se o momento fosse esse. E não é verdade. Deus está preparando. Isaías viu isso muito antes de Jesus nascer. E essa revelação está relacionada quando o Senhor Deus restituir aqui na terra o milênio. Ele falou assim: eu tenho um banquete preparado para minha noiva. E esse banquete é de vinho envelhecido e de animais suculentos. Quer dizer, preparados para aquele banquete. Ele viu a nossa salvação lá no final. Ele viu a salvação da sua gente. Aí ele fala, ele sempre repete no monte, quer dizer em Israel. Gente, tenha fé, tenha confiança. Embora você tenha 20 anos que você está em Deus, mas Jesus não veio e ele está voltando. Não perca a esperança. Isaías viu isso e já morreu há muito tempo, mas ele viu e se alegrou no que viu. E deixou escrito para que eu e você fortalecesse a nossa vida em fé para esperar este momento. O momento do grande dia, do encontro da igreja, da noiva do Cordeiro. Multidões e multidões e multidões estarão lá. Como assim? Isaías que viu estará lá. Ele viu antes, muito antes de nós. Então, gente, em nome de Jesus, não perca a sua esperança. Acende o seu coração com Deus. Abre o seu coração para Deus e entrar para Deus. Eu não quero arredar o pé daqui. O nosso Deus, nós precisamos amar Ele, como está escrito lá em Marcos 12:30. Com todas as nossas forças. Com todo o nosso entendimento. Nós precisamos, Ele quer isso, Ele disse isso. É o desejo de Deus. Foi o que Jesus nos disse. Nós estamos amando a Deus com todas as nossas forças. Com todo o nosso entendimento. Se não, abre seu coração. Amém? O reino de Deus sobre o mundo recriado, que é o nosso mundo, que nós estamos, quando o Espírito Santo veio sobre nós, dentro de nós, o mundo recriado. Nós fomos recriados em Deus, amém? Deverá ser inaugurado com a festividade de coroação. Incluirão todos os homens, porquanto o pacto de sua misericórdia será todo inclusivo, só da igreja. Mediante a admirável visão de fé do poeta sagrado Isaías, transcende a todos os limites nacionais e vê as nações da terra. Aqui ele está colocando todos os povos. Ele viu as nações da terra. Aí ele falou assim, e vê as nações da terra ligadas por correntes de ouro em torno dos pés de Deus. Ele viu isso. A visão que teve Isaías. E é a visão que Deus colocou no meu coração. Se prepare, igreja. Jesus está arrumando o banquete para a sua vinda. Espera nele. Não desista. Felicidade e alegria são coisas momentâneas. Como tristezas, como dor. Nenhuma dor dura para sempre. Nenhum problema é eterno. Hoje você tem um problema, amanhã ele já passou. Espera passar. Ore para que passe.
Nada neste mundo vale a pena nós perdermos a salvação por isso, ou perder o nosso lugar lá dentro no jantar, no grande ceia. Amém? Não vale. Ele também fala sobre o Monte Sião. Isto prova que Jerusalém será a capital religiosa. O mundo, durante um período do milênio, a festa de fina qualidade será organizada em honra aos seus convidados para a era do reino. A era do reino. Eu tenho ouvido as pessoas que estudam sobre as profecias, que estudam sobre escatologias, junta todas, irmãos. Estuda, leia, ouve as pessoas. Jesus está voltando. Jesus está voltando e muitos de nós estamos, ai Deus, eu não suporto mais, eu estou sofrendo tanto, as coisas estão tão difíceis. Espera mais um pouquinho. Mais um pouquinho e ele virá. Abre o seu coração. Em nome de Jesus, não saia aqui do mesmo jeito. Não deixe o inimigo te roubar. Não deixa, porque, irmãos, a gente fica tão distante que a internet bombardeia, a televisão bombardeia. Aí você vê um jornal, você fala, tá vendo? Tá vendo o que está acontecendo no mundo? Aí as pessoas têm aqueles ignorantes que perguntam, onde está Deus? Eu digo a você que Deus está no mesmo lugar, que Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Mas o homem está tão distante de Deus que ele prefere ser usado pelo diabo, fazer as obras do diabo. E é isso que está acontecendo no mundo. Então, em nome de Jesus, abre o seu coração, não saia daqui sem receber aquilo que Deus está falando para você nessa noite, amém? Uma festa de coisas gordurosas, de novilhos engordados, das melhores carnes com vinho de melhor qualidade. Todos os povos serão convidados a participar do banquete. Gente, ele fala de um véu, né? Lá no versículo 8. O véu era o sinal de lamentação pelos mortos. Destruir essa coberta era ver a morte. Este véu era o que impedia os povos de ver a luz. Era a morte. Que impedia os povos de conhecer a Deus também. A morte será destruída, visto que, como se fosse um monstro que tinha engolido muitas pessoas. Naquele dia, Isaías viu isso. A morte vai ser destruída. Durante tantos milênios, esperava ser salvo, e finalmente, através da grande tribulação e de outros atos divinos, a salvação de Deus se tornará uma realidade. Gente, nós fomos salvos. Nós aceitamos Jesus e fomos salvos. Amém? Mas ainda vamos morrer. Mas ainda assim viramos morrer. Mas quando o Senhor Jesus vier, a morte não terá mais domínio, será completamente diferente. Acabou. A morte foi tragada. A nossa esperança está em Deus e nós esperamos por agora. Gente, a gente age como se hoje fosse o dia mais importante da nossa vida e não. Nós temos que fazer hoje para colher amanhã. Já pensou quando você trabalha para ter algo? Você trabalha para ter alguma coisa? Não, eu quero ter um carro X. Aí você trabalha, 5 anos, 10 anos, junta o dinheiro, alcança. Chegou lá, alcançou. Mas assim, você fica assim, oh meu Deus, está demorando tanto. Não pensa assim. Pensa que você está vivendo o reino de Deus aqui e agora. E viva como Deus quer que você vive. Deus tem o melhor para a sua vida. E quando nós cremos nisso, a nossa vida é mudada e diferente. Amém? Aí, o resumo disso é, ainda hoje, a Páscoa é um memorial.
A Páscoa os cristãos não comemoram a Páscoa. Não comemoram. Os que seguem a Cristo têm entendimento que Jesus deixou a ceia do Senhor até que Ele venha. A Páscoa foi a nossa salvação. Jesus morreu para que nós fôssemos livres. E hoje a Páscoa é a Páscoa que nós vamos comer junto. É na volta do Senhor. E a ceia representa. Nós vamos comer a ceia até que nós comeremos junto. Lá na eternidade. E é isso a nossa esperança. É minha esperança. Gente, eu tenho mais de 30 anos que eu estou esperando isso. E se Ele não vier me buscar, eu vou encontrar Ele. Você não tem noção o que eu espero disso. Então há necessidade. Eu não quero viver mais esse mundo. Esse mundo ele não tem nada para a gente. É só maldade e perversidade. O mal está lá. Mas eu posso viver o bem e fazer o bem como Jesus fez. Amém? Então, A Páscoa era celebrada para lembrar como Deus havia poupado os primogênitos, que todo mundo sabe, no Egito. A ceia é para lembrar a morte e ressurreição de Cristo, a razão de sermos poupados da morte. Então, nós somos poupados pela morte de Jesus Cristo. Eu quero que nós vamos ler lá em Mateus, que é quando Jesus celebra a ceia antes de morrer. Lá em Mateus 26, gente. Nós já vamos participar da ceia, tá? Eu quero antes orar com você. Antes da gente ir para a ceia, eu quero orar com você. Mateus 26, 26, eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos orar. Às vezes você está aqui nessa noite e você não tem esperança mais. Você já esfriou na fé. Você não tem mais vontade de orar. Você não faz sacrifício mais de jejum. Porque sacrifício, quando você deixa de comer por Deus, significa, Senhor Pai, eu estou abrindo mão dessa refeição porque te amo. Você me deu a melhor coisa neste mundo, que é a refeição. Mas eu te amo. E eu vou abrir mão dela por sua causa. Tem gente que não faz isso mais. Tem gente que não ora mais. Não tem tempo para Deus. Toda vez que você... É o momento de você ir para oferecer o seu culto a Deus, você diz no seu coração, hoje não, Senhor, eu vou outro dia. E você tem adiado esse encontro com Deus. Esse oferecer, seu sacrifício, oferta. Amor quer dizer sacrifício. Morte. Foi o que Jesus fez. Ele falou, por amar você, eu dou a minha vida. Por amor a você, eu dou a minha vida em favor da sua vida. Em troca. Eu estou pagando, redimindo você.